presença de todos, com esse dia chuvoso, né, que não é fácil. Bom, hoje vamos falar, então, um pouco sobre as gerações e as tendências de comportamento, né? A gente já falou sobre tendências aqui, estamos falando, né, no evento o tempo todo. Eu vou apresentar aqui a minha visão, né, enfim, do estudo que eu faço já há bastante tempo. Então, um pouquinho sobre mim, eu já fui apresentada, mas sou formada em administração pela FAP, consultora de imagem pelo FIT, Nova York, por sua certificação da ICI, o New York Fashion Tour, que é um curso de moda em Nova York, o The Trends Club. Já fui presidente do capítulo brasileiro da ICI, e, né, docentes, hoje eu estou muito nessa área de palestrante e docência na FAP, no IED, coautora do livro A Sua Moda. E, como co-hunter, já atendi empresas como Boticário e Shein. Bom, eu gosto muito dessa frase, quando eu vou me apresentar, né, que fala que Nova York é uma cidade de rebelião. Não se trata de uniforme e nem de pessoas seguindo nada. Trata-se de criar a sua própria identidade através do estilo, né? John Varvatos, que é um estilista de moda masculina de Nova York. E eu falo que ter morado lá 5 anos não foi só estudando que eu aprendi ou trabalhando com varejo, atacado, mas foi principalmente andando nas ruas e descobrindo, né, essa diversão que eles têm ao se vestir, a diversidade que existe numa cidade relativamente pequena, por ser portuária, sempre teve a cabeça aberta para o novo, por ser uma cidade também que tem muitos, se falam muitos dialetos, tem gente do mundo todo. Eu falo que não é uma cidade, não é Estados Unidos, né? É uma cidade do mundo, e realmente a gente aprende a entender que as pessoas criam sua identidade através do que elas vestem. Para mim, moda é sobre isso, né? Uma maneira da gente se expressar, uma maneira da gente se comunicar. Então, gente, focando aqui na parte de geração, né? O que é geração? O que significa a palavra geração? Eu vou trazer aqui esse olhar. É lógico que a geração não é mais o que era antigamente, que era uma coisa mais pragmática, porque todo mundo se formava mais ou menos na mesma época, tinha filhos na mesma época, criava os filhos na mesma época. Hoje a gente, né, tem pessoas tendo filho, aí, mulheres com 40, 50 anos, homens, outros casamentos, então tudo ficou um pouco mais bagunçado, mas ainda é um drive muito importante para se entender do que está por vir, né? Quando a gente precisa fazer currante, pesquisa, para daqui 5, 10, 15, 20 anos, a gente precisa olhar para as gerações. Tá? Então, o conceito, né, é um movimento de pessoas que vivenciam os mesmos eventos significativos em um determinado período de tempo. Isso muda a maneira de se comportar, como em muitos aspectos do mundo. Para o sociólogo inglês, né, Philip Abrams, uma geração, no sentido sociológico, é o período de tempo durante o qual a identidade é construída a partir de recursos significados que são socialmente, historicamente disponíveis. E o que é importante, gente, é o desafio, porque hoje a gente tem 5 gerações no mercado de trabalho, né? As gerações estão convivendo e são muito diferentes umas das outras, e a gente precisa ter a empatia geracional, né? Que é um conceito muito importante para a gente compreender a maneira que eles pensam. Eu falo que não tem certo, não tem errado, não tem melhor ou pior, não tem geração mimimi, geração isso, geração aquilo, né? Todos nasceram com uma característica boa e uma não tão boa, como, né, a realidade de todos nós. Então, a gente tem que saber entender isso. E o tal do recorte geracional. Muitas vezes, muitas pessoas têm dito que o estudo geracional não serve mais para pesquisa de tendências, porque hoje tem outros recortes sociais, culturais, geracionais, enfim. Mas o recorte geracional ele é só mais um recorte. É lógico que a geração Z dos Estados Unidos não vai ser igual à geração Z do Brasil, da Europa, né? Tem a questão social, tem a questão econômica, mas o geracional é mais um recorte, que as pessoas tendem a ser mais assim do que assado, mas não significa que todas as pessoas são iguais, né? Aqui a gente tem mulheres da mesma geração e uma com estilo completamente diferente da outra. E a empatia geracional, né, que é saber compreender, né, saber respeitar os mais experientes, o que eles têm para ensinar, e também ouvir os mais novos. Qual a visão de mundo? O que eles têm de novo? O que eles trazem, principalmente em momentos tão disruptivos que a gente está vivendo. Aí a primeira geração que eu vou falar para vocês, né, que é a geração tradicionalista ou silenciosa,
nascidos antes de 45, não sei se tem alguém aqui, né, sem querer revelar a idade, mas é importante falar deles porque é uma geração que reconstruiu o mundo pós-guerra, valorizam os bens materiais, é muito trabalhadora, gosta da hierarquia, valorizam carreiras longas, são muito trabalhadores, aí apenas um empregador, tem um forte senso de lealdade institucional e são determinados e se sacrificam. A mulher só trabalha se precisa. E aqui, né, pouco diálogo com os filhos, por isso que ela é considerada, chamada também de silenciosa, porque as gerações, né, os filhos foram feitos para serem vistos e não ouvidos. Era aquela geração que o pai chegava em casa e não dialogava com seus filhos, ele só dava as ordens, né? Então, esperava que as crianças fossem vistas e não ouvidas. O rádio era principalmente comunicação. Prefere uma interação pessoal, uma comunicação formal, escrito, ao invés da mídia eletrônica. Os baby boomers. Alguém aqui nascido entre 46 e 64? É uma geração muito, muito, muito importante, porque chama baby boomer justamente porque tem um recorde de nascimento de bebês nos Estados Unidos, um alto poder econômico, fez revoluções sociais, políticas, sexuais e culturais, paz, amor e não a guerra, começa uma relação de amor e ódio com a hierarquia, começa a pílula anticoncepcional e o controle sobre o corpo, lutaram por igualdade e justiça social, inserindo-se em grupos de contracultura e movimentos artísticos, começa a TV, começa mais diálogo com os pais, né, um tratamento mais horizontal, a tendência de serem mais obstinados e focados, e valorizam muito o trabalho e construção da família sólida, né? Buscam por uma condição de vida melhor, porque a guerra tirou isso dos pais. Então, a geração tradicionalista, por que eles são muito trabalhadores e são muito quietos, obstinados e focados, e conversam um pouco com os filhos? Porque foi uma geração que passou por uma guerra. Então, a gente que está aqui não sabe o que é passar por uma guerra mundial, né? Então, os baby boomers, que são filhos dessas pessoas, eles acarretaram também esse resquício dos pais que sofreram por uma guerra. Por isso que, segundo essa pesquisa da seguradora Allianz, hoje a geração baby boomer é a geração que acumulou maior riqueza de todas as gerações existentes, é a geração que vai viver mais e melhor por causa dos avanços da medicina, é uma geração que está transferindo a renda nesse momento, que tem dinheiro para gastar, que estão começando uma segunda, terceira profissão, e muitos não olham, né, para eles. Essa campanha da Heineken, muitas marcas estão focando nesse público-alvo, porque é um público-alvo que está se divertindo, que está saindo, que está curtindo a vida. Depois vem a geração X, nascidos entre 65 e 79. Quem, além de mim? Pouco mais, né, gente? O pessoal aqui é jovem, pelo jeito. Vamos ver se vocês concordam. A geração X, ela tem uma queda da natalidade comparado com a geração anterior. Começa o sexo antes do casamento e o morar junto. Maior equilíbrio entre família, trabalho e indivíduo. São superprotetores. Também conhecidos como geração MTV ou pós-Vietnã. Ela é chamada de X, eu falo, porque não foi uma geração um pouco incipiente, né? Ela não foi tão transformadora quanto os baby boomers que vieram antes ou os millennials que vieram depois. Mas aqui tem os Yuppies, que são os Young Urban Professionals, que é o pessoal que queria ser CEO, que queria ganhar dinheiro rápido, né? O lobo de Wall Street, que eu vou trazer aqui para vocês. É uma geração muito trabalhadora, né? As pesquisas dizem que as empresas, startups que vão para frente hoje em dia, 80% a ideia veio de um millennial, que é muito criativo, mas quem põe para frente, quem, né, arregaça as mangas, é a geração X.
Mulheres começam no trabalho, mercado de trabalho, tecnologia, mas sem internet, passaram por mudanças e desenvolvimentos sociais mais drásticos da história, né? Passou pela virada do milênio, transformação digital, revolução da comunicação, cresceram para ser flexíveis, né? Prontos para a mudança e preparados para trabalhar com ela, e, né, isso eu já falei, e são conhecidos como muito workaholics. Trabalhar e produzir é uma filosofia de vida. Então, o happy hour foi criado aqui, o terninho, né, quem que surfou essa onda? Eu falo que sempre tem uma marca, um estilista que surfa a onda e aproveita os movimentos. Nesse caso, foi aqui Armani, né, e outras marcas que estavam fazendo alfaiataria nessa época. Individualismo, ambição e dependência do trabalho são seus valores. E aqui um pouco do filme Lobo de Wall Street, não sei se vocês viram, mas ilustra bem essa geração. My name is Jordan Belfort. The year I turned 26, I made $49 million, which really pissed me off because it was 3 shy of $1 million a week. We're making a name for ourselves. Nobody knows if the stock is gonna go up, down, sideways, or in circles. You know what a Fugazi is? No, Fugazi. It's fake. Yeah, Fugazi, Fugazi. It's a wazi, it's a woozy, it's a fairy dust. Was all this legal? Absolutely not. We were making more money than we knew what to do with. We don't work for you, man. Yeah, my money taped to your boobs. Technically, you do work for me. What's wrong, Daddy? Bom, quem quiser depois ver o filme, acho que ilustra bem essa geração. E agora falar um pouquinho da geração Y, ou dos millennials. Quem aqui é nascido entre 80 e 95? Bastante gente, né? Não posso falar mal, então, de vocês. Vou falar só coisa boa. Bom, a geração millennial, né, ela tem uma autoestima e individualidade. Começa uma dificuldade com hierarquia. Eles já questionam o chefe quando chegam no trabalho, questionam mais os pais. Por quê? Tem mais diálogo, né, dentro de casa. Então, eles, obviamente, vão chegar no ambiente de trabalho e não vão aceitar mais que o chefe mande e desmande fazer isso ou aquilo, como era as gerações anteriores, né, que os pais eram uma relação mais vertical, não horizontal. Estão conectados, têm uma informação fácil e imediata, grande fluxo de informações, nasceu na seção da tecnologia, são multitarefas, né, e rede de relacionamentos virtuais. É uma das gerações mais disruptivas, porque viveu a virada do milênio, eles formaram já com a tecnologia, com o iPhone, o telefone, né, com as redes sociais, trabalham com o que gostam, já não é mais workaholic como a geração anterior. Foram criados, elogiados, incompreendidos, analisados publicamente, né? Tem vários memes, né? Surgiu o termo cringe em 2014. A revista Time classificou como a geração eu, né? Que é uma geração muito centrada no eu, no que eu penso, no meu estilo, o que eu quero. A sua chegada no mercado de trabalho trouxe uma necessidade de renovação e presentes em todas as redes sociais, compartilhando todos os conteúdos, né? Diferente um pouco das gerações mais novas. Valorizam a experiência personalizada e autêntica, que deseja pertencer a um grupo, o tal do FOMO, né? Surge esse termo Fear of Missing Out, que é uma fobia, uma ansiedade aí gerada pelo uso excessivo de redes sociais, de você ver que o teu colega está aqui num evento da Focus, o outro está viajando, o outro está estudando, o outro está trabalhando, e você vê aquilo, isso vai dando uma fobia, né, que começou aqui. Esse termo foi cunhado no South by Southwest, que é um festival de tendências que acontece no Texas. Eu tive o prazer de ir em 2023, porque tem muitas palestras, né? Aqui a gente já tem 2 palestras, às vezes é difícil definir, né? Imagina 30 palestras ao mesmo tempo. Então, esse termo foi criado lá. E aqui, um pouco para ilustrar, né, essa campanha da Axie para vocês. Come on, a six-pack? Who needs a six-pack when you got the nose? Or a nose when you got the suit? Now you don't need a suit when you got the moves. Or moves when you got the fire. Or fire when you rock those heels. And heels when you ride those wheels. Looks, man, who needs looks when you got the books? Or books when you got some balls. And who needs all that when you get the door? When you got the dough, the brains, the touch, that's right. You need some other thing when you got your thing. Now work on it.
Então, a propaganda, que era muito daquela beleza também pragmática, né, estabilizada, aquele padrão de beleza que todos viam, principalmente uma Axe, que sempre mostrava o mesmo tipo de homem forte. E aqui, essa geração já pediu uma coisa mais personalizada, né? Find your magic, ache a sua mágica, encontre o seu estilo, quem é você, o que você tem de diferente. Então, muita coisa na estética mudou, isso foi possibilitado pela revolução da comunicação e, obviamente, também pelo acesso à moda, acesso à informação de moda, acesso à diversidade de estilos, de cor de pele, de tipo de corpo, tudo isso. E aí temos geração Z, gente. Quem nasceu entre 96 e 2009? Olha, bastante gente nova. Vamos ver se vocês concordam. De novo, gente, é importante dizer que em pesquisa de tendências não é todo mundo igual, né? Não é todo mundo que vai vestir a saia balonê, não é todo mundo que vai se comportar dessa maneira, mas as pessoas tendem, né, a pensar mais assim, tendem a ser mais assim, tá? Mas não é que todo mundo igual, porque, como eu falei no início, tem vários recortes. Então, eles são filhos de todas as gerações, por causa do que eu falei também no início, tem pais hoje de várias idades, outros casamentos acontecendo, tem uma necessidade extrema de interação e exposição de opinião, não gostam da ideia de ter apenas uma profissão, não querem carreira, mas sim projetos especiais, né? Uma liderança compartilhada. Eu lembro no Boticário que eu ia de 6 em 6 meses, cada equipe que fazia, enfim, passava o briefing para mim, era composto de pessoas diferentes, né? As pessoas, parece que dessa geração, querem mudar o que fazem a cada ano, 2 anos. Pensam em ter um próprio negócio, querem mudar o mundo, mas só querem trabalhar uma vez por semana. Verdade? Gente, brincadeira, tá? Mas, assim, eles não são, comparado com a geração X, não são workaholics. O trabalho não é a principal, né, coisa da vida, não é o que faz eles mais felizes ou menos felizes. Tem uma forte responsabilidade ética, social e ecológica. Então, isso que eles têm de bom. A empresa que hoje não tiver essas 3 preocupações, né, ética, social e ecológica, realmente não será relevante para essa geração. Estão reavaliando o consumo, são simultâneos e nativos digitais, nasceram na era das nuvens, têm um desapego de fronteiras geográficas, falta de uma intimidade e relação social, parece que tudo precisa ter uma tela, né, para se comunicar e para se relacionar, para conhecer, para paquerar. YouTube, principal entretenimento, e são conhecidos também como Gen X, porque estão saindo das redes sociais, escolas, trabalho tradicional, trocam ego por eco e procuram não se definir, deixando espaço para fluidez, rompendo com estereótipos. Então, a fluidez não é só fluidez de gênero, é fluidez em relação a tudo, né? O pessoal que vai ser um profissional, vai fazer um pouquinho de cada coisa. Também estão saindo das redes sociais, né? A gente agora tem a tendência dessa geração que é feed zero, que não é postar tantas coisas no feed, ou escolher uma rede social, não estar em todas. Eles já entenderam que isso traz uma fobia. Eles querem se identificação com as marcas, são multitarefas, são independentes, chegaram mostrando o que buscam nas empresas, né? Muitas vezes parece que é o entrevistado que entrevista o entrevistador na empresa, não sei se vocês já ouviram falar isso. Não abrem mão da qualidade, valores e diversidade, questionam e não aceitam autoridade. Isso também veio da criação, né? Veio do que aconteceu com eles na infância e na adolescência. Tem uma intimidade com a tecnologia sem sotaque, né? Sem sotaque é aquela coisa, falar inglês fluente. Eles já usam a tecnologia de uma maneira fluente, já nasceram dentro da tecnologia, né? Não tem mais essa separação tanto como a minha geração, o que é digital, o que é virtual e o que é físico. Também são chamados de Zennials, né, que nasceram na virada do século, encontram soluções rapidamente para lidar com as circunstâncias imprevistas, são profissionais multitarefas, e também conhecidos como geração do fim do mundo, né? A gente ouviu aqui os palestrantes anteriores falando sobre ansiedade climática, tem o hábito de não poupar, e aqui começa o JOMO, que é o contrário do FOMO, que é o Joy of Missing Out, né? Joy é a alegria de não estar fazendo tudo ao mesmo tempo, como eles veem nas redes sociais, né? Então, eles escolhem mais o que eles querem fazer. Eu creo que esta es la era de la autogestión, como de que si te gusta algo no tendrías que quedar esperando que te vengan a buscar, sino hacerlo. Os Zs latinos não vão salvar o mundo. Eles estão ocupados demais tentando dar conta da própria vida. Mas então, o que esperar deles?
Dos boomers para cá, nossos olhos se voltaram para o algoritmo, que prometeu tudo e entregou nada. O mundo vai de mal a pior e vivemos esse desencantamento. Greta chutou a bola, mas parece que ninguém vai fazer o gol. Pelo menos foi isso que descobrimos pesquisando jovens na América Latina. A geração Z nasce com muito mais direitos e mais informação, mas também com mais guerras, pandemias, crises políticas, sanitárias e humanitárias. Tem tanta coisa para melhorar que não dá para salvar tudo. É cada um por si. E nessa estrada solitária, eles se protegem comprando. Melhor aproveitar o agora, já que o futuro é incerto. Tá tudo ruim, mas uma Balenciaga acalma o coração. Para eles, estar é maior do que ser. Os ex-latinos vivem em estado de experimentação, um recurso de sobrevivência em um mundo de incertezas e reflexo da era digital. É só dar Ctrl Z e começar de novo. Cultuam o efêmero e não ligam para nada além do hoje. Para a geração Z, estar vivo é estar sofrendo. Vai pro espelho e fala parabéns, conseguiu viver mais um ano na Terra. E tudo bem, vira até piada. Põe isso na sua cabeça, para de ser louca! Sentem na pele as crises globais, mas pelo menos tá todo mundo mal. Eu quero viver como uma pedra, apenas existir e depois sumir. Quem sofre junto sofre melhor, e isso gera pertencimento. O humor autodepreciativo e nonsense reina. O TikTok bomba. Não há vergonha em admitir que tá mal por dentro, desde que esteja brilhando por fora. Consumo é autocuidado. Encontram nele uma série de sensações que a vida não entrega. Eles querem muito, mas têm pouca grana. Dizem que o trabalho dignifica o homem, mas eu só queria ser rico mesmo. Por isso, precisam comprar bem. It's so ugly! E comprar bem abrange duas esferas. De um lado, o high concept, onde vale tudo para ser autêntico. Só pega a roupa que eu quero vestir e visto. E no jogo da diferenciação, existem algumas ferramentas de autoexpressão. Fui lá e comprei. Não tenho onde guardar, não sei como que eu vou manter, mas o importante é fazer cagada para adubar a vida. De um outro lado, temos o smart buying. Comprar bem é sobre tirar o melhor dos seus próprios recursos, hackear o sistema e ganhar no jogo. Nessa lógica, eles têm alguns interesses particulares. Si sueles comprar por internet y no tienes cupones de descuento para todas las compras que hagas en Quake. Deu para entender, né? É menos sobre buscar uma vida ideal das redes e mais sobre experimentar novas versões de si e sensações. Um propósito bonito não é mais suficiente. Afinal, se eles mudam o tempo todo, as fórmulas antigas não funcionam mais. Essa é uma pesquisa interessante do Grupo Consumoteca sobre a geração Z na América Latina. E o que eles chegaram à conclusão, né? Deu um pouco de nó na nossa cabeça, que pesquisava já a geração Z há muitos anos, que a gente achava que a geração Z ia salvar o mundo. Mas, assim, é uma carga muito grande achar que apenas uma geração vai salvar o mundo. E o que aconteceu ainda no meio de tudo isso? Eles até nasceram com esse ímpeto, né, de sustentabilidade, de diversidade, de propósito, mas veio uma pandemia no meio. Vamos dizer assim, uma questão que ninguém sabia que ia acontecer. Às vezes acontecem, né, movimentos históricos, acontecimentos que a gente não controla, e eles acabaram sofrendo muito de ansiedade, de questões mentais. Uma das grandes tendências de comportamento que eu trabalho e que mais cresce é a busca pelo bem-estar. Não só no vestir, nas cores, nos produtos. O Jorge Grimbeck trouxe aqui a questão, né, dos spas, as marcas se envolvendo mais com experiências de bem-estar. Então, a gente está vendo aí, quando a geração Z entrou no mercado de trabalho, né, que é o que está acontecendo agora, e começando a consumir, um consumo diferente do que a gente imaginava. Né? A gente não imaginava mais que essa ultra fast fashion fosse crescer tanto, mas é o que está acontecendo, um pouco justificado aí por essa pesquisa. Aí a geração alfa, gente, acho que não tem ninguém aqui. Elas são vistas com início de algo novo, uma nova esperança para o mundo, é uma individualidade em alta.
respeito pela diversidade e inclusão, uma relação mais horizontal e maior troca com os pais. A ética é um valor muito importante, uma valorização da espontaneidade, um desafio para a educação, né? Os colégios aí estão de cabelo em pé para como vão educar essa moçada, essa criançada que entra e acha que tem tudo na palma da mão, que o professor não tem muito o que ensinar. A respeito de hierarquia mudou completamente, né? Desde a geração tradicionalista. Uma necessidade de um ensino mais customizado. Alguns chamam de geração slash ou barra, que é uma geração que vai fazer várias coisas, ter várias profissões. São tecnológicos, né, desde o nascimento, nativos digitais. São mais independentes, com capacidade de adaptação às novas tecnologias. Não há mais uma separação entre digital e vida real. Os pais mais velhos em unidades familiares menores, né, as pessoas estão tendo menos filhos. Outro dia eu fiquei assustada que a família brasileira tem, em média, um filho por família, por casal. E essas gerações, principalmente millennial e a geração Z, muitos nem casar querem, nem ter filho querem. As relações de troca entre pais e filhos se fortalecem, valorizam a experiência muito mais do que os objetos e bens materiais, né? Por isso que o varejo está se transformando, né? Não só por causa do e-commerce, do online, por causa da pandemia, mas todo varejo precisa, né, promover a experiência. Ela não pode ser só um ponto distribuidor de coisas, tem que também ter um atendimento, ajudar o cliente em algo além que o computador não ajuda, ajudar na escolha, na curadoria e experiências mesmo, né? Eles viverão mais e melhor, né? Quem tem menos, tem uma pesquisa que diz que quem tem menos de 4 anos hoje vai viver mais de 100 anos, né, 99%. Eles viverão mais e melhor, já falei. A geração Covid também é conhecida como geração C, porque eles foram altamente impactados pela pandemia. Todos fomos, mas a geração, quando está na formação, na infância, na formação da personalidade, na formação na adolescência, isso impactou ainda mais. Buscam por uma educação mais nichada e, no trabalho, irão preferir criar um impacto positivo na sociedade do que lucro e estabilidade. Então, muitas vezes, eles vão entrevistar o empregador, vão pesquisar se a empresa tem, né, propósito, se tem agenda, se tem SEO, se tem uma agenda sustentável, se tem diversidade, né? Então, isso, às vezes, é mais importante do que apenas o salário, o lucro, os benefícios financeiros. E também na hora de comprar, né, na hora do consumo, né, eles vão abrir a carteira e vão pagar por um produto, por uma marca que tenham mais tudo isso. Aqui começa o FOLO, Fear of Logging Off, não sei se já ouviram falar, esse é meio novo, que é o medo de estar desconectado. Tem que estar, uma criança dessa geração sem Wi-Fi, né, dá problema. E também o Fear of Better Option. Hoje a gente tem tantas opções com o e-commerce, né, que já vinha existindo, já vinha crescendo, mas com a pandemia, hoje todo mundo sabe comprar tudo online. Da minha mãe, que não sabia fazer o supermercado, aprendeu, enfim, todos nós aprendemos. A gente tem mais opções. Enquanto a gente tinha só o supermercado do bairro, né, a loja multimarca da esquina, o shopping da cidade, hoje a gente pode comprar de qualquer lugar do mundo. E isso traz mais dúvida, quando a gente tem mais opção. Então, sempre comprando com medo que exista uma outra opção melhor, mais barata. Follow you wherever you may go. There isn't an ocean too deep. A Diesel é uma marca que vem conversando muito bem com essa geração e feito campanhas maravilhosas. Essa não é nova, mas eles falam já há um tempo, né, que é uma geração que prefere ser seguidor, né, be a follower, seja um seguidor e não um influenciador. Que a vida de um seguidor é mais fácil que do influenciador, né? O influenciador precisa tirar foto, comida esfria, precisa estar sempre arrumado, e o seguidor curte mais, né? Ele aproveita mais a vida, a realidade da vida. Então, e por isso que eu falei para vocês também a tendência do feed zero, né? Eu vejo pelo meu filho, pelos amigos, você entra no feed, não tem nada postado, ou tem 1, 2 fotos só. Eles preferem stories, preferem outras maneiras de se comunicar e se expressar. E aí, bateu, gente? As gerações? Quem é de cada geração? Se identificaram?
E aí, gente, já existe a próxima geração, que são os que vão nascer a partir do ano que vem, que é que chama geração beta. Então, agora o abecedário começou alfa, beta, né? Também já tem apelido, que são conhecidos como Artificial Generation, mas isso é assunto para depois, porque, afinal de contas, eles nem nasceram. Mas alguns profissionais, cool hunters, especialistas, já começam a tentar identificar um pouco do comportamento dessa geração através da criação que eles tiveram, como eles vão pegar o mundo aí nos próximos anos, em que situação que eles vão nascer no mundo, né, a partir do ano que vem. E, enfim, vamos ver aí o que vai acontecer. E aí, gente, quais são os impactos de tudo isso? Né? O que é o mais importante para a gente entender do estudo geracional? Eles vão querer um lifestyle mais saudável, são mais empreendedores, querem um negócio com propósito e ecologicamente corretos. Eles gostam de tudo que é colaboração, cocriação, customização e personalização. São 4 palavras muito importantes para qualquer negócio. O nós vem antes do eu. Eles têm um pensamento disruptivo e criativo, eles sempre vão tentar reinventar, reestruturar o que já existe. As marcas precisam ser mais autênticas, sustentáveis, verdadeiras e transparentes. Né? A gente viu, tive aqui no evento na terça-feira, falou-se muito sobre autenticidade, a importância de ser autêntico no mundo digital, onde a gente tem de tudo. As campanhas precisam ser mais inclusivas, diversas, com menos celebridades. O marketing mais atual, sensorial, empático, inspirador e conectado. E o e-commerce precisa ser rápido, né, e resolver problemas que o varejo não resolve. Então, trazer mais opções, que o varejo precisa promover a experiência, enquanto o e-commerce precisa ser rápido, precisa funcionar, né, precisa ser uma coisa de um clique, o site precisa funcionar. E hoje as marcas, qualquer negócio precisa estar presente em tudo. Propósito, sustentabilidade, diversidade e inclusão, também são 4 palavras super importantes. Essas são macro tendências de comportamento. É lógico que a gente vê um vai e vem, às vezes. Né? Eu faço pós-graduação na FAP em mercado de comportamento no século XXI, e muitas vezes a gente se pega, poxa, será que a diversidade realmente vai estar funcionando? A gente tem visto semanas de moda com cada vez modelos voltando à magreza excessiva, o uso do Ozempic, a questão da sustentabilidade também, muitas vezes questionada na moda e em várias outras indústrias, mas em termos macro, né, de comportamento, de geração, de tendências geracionais que duram de 20 a 25 anos, são palavras importantes, tá, que a gente tem que prestar atenção. O mundo virtual e real se fundem, então roupas virtuais, tudo que a gente tem que estar presente nos dois. Para as gerações mais novas não existe mais essa separação, né, tudo anda junto. E essa frase do Simon Sinek, né, que cada geração é afetada pelo tempo em que crescer. Em vez de criticar as opiniões, as preferências de alguém, temos que ter empatia com a sua formação, entender que todos nós temos coisas que podemos ensinar e aprender. Né? Então, essa é a mensagem assim, principal que eu queria deixar para vocês, que a gente, mesmo os mais novos, né, muita gente fala, geração mimimi, geração floco de neve, né, geração que não presta atenção, que não quer trabalhar, ou a geração que qualquer coisa chora, é muito sentimental. Né? A gente está vendo aí uma enxurrada de problemas mentais, de saúde mental, mas eu acho que as gerações novas, elas sempre chegam, como eu falo, com um chip novo, com uma maneira nova de olhar o mundo. E, normalmente, essa maneira de olhar o mundo tem a ver com o que o mundo está precisando no momento. Então, seja mais inclusão, mais diversidade, mais sustentabilidade, ou mais propósito. E acho que essas novas gerações têm trazido isso. Lógico, eles vão continuar consumindo, as pessoas querem sempre ter uma coisa nova, mostrar que estão atualizados. A gente ainda vive no capitalismo, então, assim, ninguém, não é que todo mundo vai ser igual, vai pensar, tudo vai mudar. Não, as coisas vão mudando muito devagar, mas que qualquer negócio, né, qualquer coisa que vocês façam aqui, sejam profissionais de uma empresa, empreendedores, que tenham um negócio, ou sejam estudantes, pensar nisso, né, pensar nesses impactos que eu trouxe hoje para vocês. Um conceito super importante também que eu queria trazer aqui para vocês é o Zeitgeist. Né? Alguém já ouviu falar nessa palavra? Já ouviu?
Tá. Zeitgeist é uma palavra que vem do alemão, né? Ela significa espírito do tempo, que é o conjunto do clima cultural comportamental de uma época. Ela sempre foi muito usada para as artes, então ela sempre foi muito usada para definir período romântico, período clássico, enfim, porque a gente tem guardado nos museus as artes, né? Se a gente tivesse guardado as roupas que as pessoas usavam, a gente também conseguiria estudar o Zeitgeist através das roupas, porque é comunicação, né? Se a gente olha para os anos 70, o movimento hippie, como influenciou a moda, o movimento punk nos anos 80. Mas, então, o Zeitgeist está cada vez mais sendo usado, estudado para a moda. Eu trago a Chanel aqui, né, que, enfim, é uma pessoa que eu falo que é uma pessoa Zeitgeist. Ela soube entender o espírito do tempo dos anos 20, que era uma época muito complicada, de pós-Primeira Guerra. Ela trouxe para a mulher o uso da calça, porque a mulher precisava trabalhar, ia de bicicleta, precisava de mais praticidade. Libertou a mulher do espartilho, né, trouxe mais conforto com o uso do jersey, que não foi criado por ela, foi criado por Paul Poiret, mas ela trouxe na hora certa, no momento certo, né? E eu falo que é surfar ondas, saber entender do comportamento humano, do que as pessoas estão precisando e trazer aquele produto certo na hora certa. Ela também teve uma vida dura, difícil, não sei se vocês já viram, tem vários filmes, documentários sobre a vida dela. Ela foi criada no orfanato, diz que a bolsa Chanel ela é inspirada, aquele matelassé é inspirado nos vitrais do orfanato. Ela criou o corte Chanel porque ela teve um acidente com o cabelo, quando foi criado o secador de cabelo, ela queimou, daí ela passou a tesoura, foi num evento e criou o corte Chanel, né, até hoje. O uso do chapéu também nessa época, porque as pessoas tinham poucos produtos, poucos cabeleireiros, né, uma época de guerra, então as mulheres usavam chapéu para se cobrir, para cuidar, né, para esconder o cabelo muitas vezes, e tudo isso com muito charme, né, com muita delicadeza, com muito estilo. O debrum das roupas também vinha muito para que a roupa durasse mais, que não tinha tecidos na época, e enfim, tá? Então assim, o conceito de Zeitgeist é o termo alemão que significa significa espírito da época, o sinal dos tempos, conjunto do clima intelectual, social e cultural do mundo numa certa época. As artes refletem a cultura da época em que foi feita e o artista é produto de sua época e carrega essa cultura todo o trabalho que ele faça, né? Então, se a gente vai nos museus, né, se a gente olha o que está acontecendo hoje, o que os artistas querem comunicar, nas tendências de comportamento vem muito, né, no topo da pirâmide estão os artistas, os criativos. Então, por isso que é importante a gente visitar museus, né, estar perto das artes, da música, do cinema. E é praticamente impossível fazer um quadro clássico na época do modernismo, por exemplo. Então, como é impossível a gente se vestir hoje, em 2024, usando roupas de 2020. A gente já pode até usar uma roupa de brechó, uma roupa vintage da avó, da bisavó, mas a gente sempre vai mostrar, né, um cabelo, um acessório diferente que diz que a gente está em 2024. Então, é muito importante que a gente entenda isso, né, para também saber como se comunicar com os nossos clientes e, principalmente, como criar moda, né? Como a gente também estar à frente do tempo, trazer soluções aí que as pessoas, às vezes, nem imaginam que existam. Exemplos de pessoas Zeitgeist, né? Chanel, como eu falei, Niemeyer, Steve Jobs, que inventou o iPhone, e tem tantos outros, né? Hoje em dia, aí, a gente poderia citar vários Zeitgeists aí do momento. Tá certo? Para mim, a moda é parte do mundo, ela não pode estar desconectada do que está acontecendo ao nosso redor. Bruno, da CEO de moda da Chanel, acho que é muito importante, semanas de moda ainda são muito importantes, porque os estilistas, né, os criadores, eles precisam fazer uma coleção nova a cada 6 meses, eles precisam trazer uma novidade a cada 6 meses, e eles precisam entender o que as pessoas querem usar, o que elas estão a fim de usar, o que elas querem comunicar. Já foi-se o tempo que a moda de 100 anos, foi aquela moda que o estilista fazia e todo mundo copiava e queria fazer igual. Hoje a moda vem muito mais da rua, vem também do estilista, mas ela vem muito mais da rua, então eles precisam olhar para a rua, estudar comportamento, porque eles vão vender mais, né? É simples quanto isso. E aí, gente, eu trago aqui um pouquinho para vocês as macro tendências da atualidade, tá bom? A gente não vai, obviamente, se aprofundar nisso, mas a busca pelo bem-estar, como eu falei para vocês, que é a prática de esporte, a desconexão, a economia da experiência, né, o contato com a natureza,
alimentação saudável, os trabalhos manuais. A gente viu aqui na frente, né, as 4 tendências que Fox trouxe para vocês no evento. Tem, né, uma macro tendência que fala sobre isso, que traz os tecidos mais manuais, com cara, né, que remetem ao trabalho manual. E aí, na moda, a gente vê os tons pastel, que a gente está vendo muito agora nas últimas semanas de moda, que passam tranquilidade, tons suaves, tons mais claros, mudanças no varejo, né, em geral. A moda athleisure, né, também tem um corner aqui falando da moda fitness. O quiet luxury, que acho que todos vocês conhecem, que é uma moda mais tranquila, que você vai poder usar por mais tempo, com melhor acabamento, melhor qualidade. E o crochê, o artesanato. A sustentabilidade, né, isso já deixou de ser tendência, isso já é um clássico, a gente fala que isso já é uma premissa básica para qualquer empresa. Então, a gente sabe que a moda é uma das indústrias mais poluentes, né, o boom do ESG, a cobrança das novas gerações, como eu falei para vocês, a busca por propósito e o greenwashing, né, que a gente tem que tomar cuidado. E na moda, o que a gente tem visto? Tecidos e fibras naturais, transparências nas marcas, os brechós e a economia circular, né? Isso tem a ver com sustentabilidade, com reuso. O boom, né, dos brechós é impressionante, é uma coisa que mudou completamente nos últimos 10 anos. Antes era aquele cheiro de naftalina, aquela coisa só para quem não tinha acesso, né, ou não tinha condições de comprar uma roupa nova. Hoje já virou cool, né, virou legal. Por quê? Porque as novas gerações, elas estão preocupadas com sustentabilidade, eles querem ter um estilo único, eles querem também co-criar, né? Eles sabem que no brechó eles vão conseguir um produto de melhor qualidade com melhor preço, e o upcycling também pelo mesmo motivo. A gente tem aqui, né, o Focus Green, também, que é uma tendência ali na frente, que traz essa vibe aí da sustentabilidade. Verdade e diversidade, né? Então, a revolução da comunicação, os reality shows que começaram lá nos anos 2000, as redes sociais, né? A questão do gênero, a questão racial, o feminismo, uma positividade corporal, desculpa. E na moda a gente vê, né, todas as cores do arco-íris, a gente viu muito esse boom de cores não pós-pandemia, que foi aquele momento das cores, né? Dopamina fashion, depois a gente viu uma queda das cores e as cores estão voltando de novo, com essa coisa da criatividade, que a gente também tem um corner lá na frente. Na moda, estilo pessoal em alta, o marketing, né, que tem que acompanhar, a gente está vendo mais diversidade no marketing, as roupas sem gênero e o plus size. Outra tendência, né, que também está presente em tudo, a tecnologia e o olhar para o futuro, essa preocupação com o futuro. Então, a ubertização de tudo, né, tudo hoje é aplicativo, celular e as redes sociais, a inteligência artificial, né, a gente teve palestra também na terça-feira sobre isso. Na moda, a cor roxa, que significa tecnologia, e o prata, né, o prata remete ao futuro, enquanto o dourado remete ao passado. A gente também tem uma parede lá toda prata. O brilho e a transparência, regeneration, né, que chama aquela tendência que une, né, a questão da tecnologia com sustentabilidade. Achei muito bacana essa mistura que a Fox fez aí de duas macro tendências. As roupas digitais e os NFTs, o e-commerce, né, então tudo isso hoje faz parte da nossa vida e vai cada vez mais fazer. A nostalgia e o olhar para o passado, né? Em momentos de disrupção, né? Momentos de dificuldade, de guerra, de pandemia, de dúvidas, né? De insegurança, o ser humano tende a olhar mais para o passado, tende a olhar para buscar respostas, para buscar soluções, né? Na pandemia isso aconteceu muito, até era uma tendência que estava caindo e na pandemia ela ressurgiu, renasceu. Quem trouxe essa estética foi muito o Alessandro Michele da Gucci, lá em 2015, a saia midi. Eu trabalhava no Bom Retiro na época, todo mundo falava, mas a brasileira não vai usar saia midi, que a saia midi deixa mais baixa. A gente está vendo hoje, né, a saia midi pegou, todo mundo usa com tudo e não vai embora. Quer dizer, é uma pessoa que também, para mim, o Alessandro Michele é um zeitgeist, acho que ele é uma pessoa que soube surfar muito a onda desse comportamento. Uma memória afetiva, que ajuda na saúde mental. O romantismo, o revivalismo, né, também vem muito essa onda dos brechós, das lojas vintage, da economia circular. Quando você começa a usar estampas, o jeans, né, que, enfim, que veio uma lavagem lá de décadas atrás, as estampas, os tecidos, as modelagens, também volta, né, vamos dizer assim, uma moda, uma tendência do passado. Então, a gente está vendo muito dourado também, né, que, como eu falei, remete ao passado, as cores, as lavagens, as estampas antigas e os brechós.
E a moda é retrato no espelho e no pensamento e comportamento de uma época, né? Isso que eu acredito também, uma frase que eu ouvi da Costanza. E eu vou deixar agora um vídeo para vocês, gente, que chama Year in Search, da Google. A Google tem uma aba chamada Trends, o Pinterest também tem, enfim. E é importante a gente, de vez em quando, olhar ali para ver as coisas mais buscadas, né? Por que a Google é uma empresa tão valiosa hoje? Porque eles têm acesso a dados, né? Dados, como foi falado aqui na terça-feira também, é ouro, né? Quem tem acesso aos dados, ao que as pessoas querem, o que as pessoas buscam. Por isso que a Amazon também é tão valiosa. As pessoas buscam tudo na Amazon, procuram, né? Fazem perguntas para o Google. Então, eles sabem o que está passando na cabeça das pessoas. Eles sabem o que as pessoas estão querendo, as dúvidas, os questionamentos. Às vezes, você não pergunta aquilo para o seu irmão, mas pergunta para o Google, né? Então, ele sabe muito, né, muito mais do que a gente imagina. E aí, todo final do ano, eles fazem um compilado dos vídeos mais vistos, as perguntas mais feitas, e lançam esse vídeo que chama Google Year in Search. E de 2023, eles fizeram um compilado, na verdade, dos últimos 25 anos, porque fez 25 anos que eles têm, enfim, que eles existem, né? Então, eu trouxe aqui para vocês também, para, né, vocês saírem com essa inspiração. Me, here we go. Tranquility Base here. The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind. Liftoff of STS-7 and America's first woman astronaut. But in a moment, the 1980s will be arriving. What a decade it is coming up. Here she comes. One more spin. What a fabulous goal! Oh, absolute genius for Cristiano Ronaldo. LeBron James. LeBron stands alone. Holy, over the fence. Oh, they're worshiping him. Pikachu, I choose you! Pikachu! Mr. Potter. I'd just like to say thanks. Homer Simpson. Homer Simpson. Please stop doing that. This really is a golden age of Indian cinema. Welcome to my world. I'll tell you already. Look around, everybody on you. Y'all won that one. She started out as a lady in a bathing suit, but she became so much more. Hi, Barbie. Hola, Barbie. Oi, Barbie. Здравствуй, Barbie. So cool. I think as a songwriter, if you are open enough, you can connect with people. This woman is the reason that I'm a songwriter? A huge announcement today in the decades-long effort to harness nuclear fusion. This will change the way we power our world. It's Spider-Man! Oh! This is what we signed up for, and this is what we do. You're all heroes. I don't know how you do it. It's in the darkest skies that you find the brightest stars. We're stronger than we think. There is still good in the world. Aloha also means you help anybody in trouble. Isn't this our natural instinct? We want to do what we can. Here we go. This is the Ice Bucket Challenge. Yes to inclusion, yes to love, yes to equal marriage. We're standing together with people all over the world. I had a dream to be the first black rock and roll singer to pack places like the Stones. We thought with music you could change the world and have fun. To keep moving forward, each generation passes the baton down to the next generation. And we believe that nothing is impossible. I will stand before you and speak with confidence and not be afraid. Get up, Gogolgot. You just won the US Open.
Bacana, né? Gostaram? Eu acho que não tem como a gente olhar para os últimos 25 anos e não falar da pandemia, não falar da ajuda mútua entre as pessoas que isso proporcionou, né? Não falar dos esportes, impressionante, né? Olimpíadas, futebol, uma coisa muito procurada, muito vista, muito almejada. Os maiores números de seguidores, os maiores influenciadores estão nos esportes, não tem como a gente não olhar para isso. Enfim, né? É um vídeo que traz muitas inspirações, né, sobre o conjunto do clima cultural, comportamental do momento, e isso, sem dúvida, vai influenciar o comportamento humano, que é o que vai influenciar a comunicação, a moda, a maneira como a gente se veste. Espero que vocês tenham gostado, né, da palestra, que vocês tenham saído com inspirações. Esqueci o controle. E aqui está meu contato, né, o meu Instagram, se vocês puderem depois mandar uma mensagem, dizer o que vocês acharam, para a gente se conectar. Foi um grande prazer estar aqui, agradeço muito a Fox pelo convite, agradeço a todos vocês que vieram nesse dia chuvoso, o tempo de vocês, e espero que eu tenha contribuído em alguma coisa no negócio, no trabalho de vocês. Muito obrigada.